Eu, por exemplo, eu tenho profissionais maravilhosos com os meus filhos, mas era numa sala pequenininha, toda branca, e eu não falo branca assim porque às vezes é necessário que a sala ela seja com pouca poluição e tal, mas assim, não tinha uma agenda de espaço que estimulasse o desenvolvimento das crianças. De variação, né? De variação. E aí eu falava, cara, esse profissional está entregando tudo que pode, mas o espaço não era o ideal. Sem recurso, né? O que vocês conseguiram fazer aqui na Formare foi exatamente aliar essa estrutura de qualidade com uma metodologia bacana. E que não é fácil, tá, gente? Porque existe uma rotatividade de profissionais que é natural no mercado. O atendimento ABA é essencialmente relação humana, porque tem um processo de você pegar intimidade com a criança, mas como é que você faz isso? Colocando ali marcos de desenvolvimento, indicadores legais. Então, assim... Como você faz isso mensurando, né? Mensurando, esse porque aba sem gráfico não é aba, né? Quem te falou isso? Gente, tô aqui com o Manuel Soares, ele que é um querido, virou meu amigo, né, nessa jornada aí do autismo. E ele é um pai super ativo, tenta impactar de todas as formas a filha dos meninos, né, Ezequiel e Isael, que são nossos pacientes muito queridos, também uma família muito abençoada e que realmente compactua com a melhora das crianças. Então é um prazer ter você aqui com a gente, Manuel, poder mostrar para o pessoal a sua história, sua trajetória, e que a gente possa falar um pouquinho como foi a chegada até a Formare, porque eu sei que vocês passaram aí por um período de muito, como que eu vou chamar, muita decepção, né, e muita perda de tempo dos meninos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo. Não, para mim é uma alegria muito grande, porque tem um ditado, eu sou baiano, né? Tem um ditado na Bahia que é: quem beija meus filhos, minha boca adoça. Então, a melhor maneira de você conquistar o coração de uma pessoa é tratar bem os filhos dessa pessoa. Para mim, obviamente, é um prazer muito grande, porque a visibilidade que eu tive e tenho no mundo da comunicação e tal, acabava fazendo os meus filhos serem pessoas muito desejadas nos espaços, né? Que é natural, porque é filho de uma pessoa conhecida, e isso, querendo ou não, traz uma visibilidade para o lugar, não sei o quê. E às vezes acontecia de espaços prometerem entregar um afeto, uma qualidade que nem sempre era possível entregar. E isso, obviamente, que quando nós falamos de crianças autistas, como é o Ezequiel e o Isael, crianças que hoje, né, estão aí entre 6 e 7 anos, nós estamos falando de uma janela de poda neural, uma janela de neuroplasticidade que não tem tempo a perder. Eles chegaram aqui ano passado, né? A gente está em 2025, final de 2024, eles chegam aqui na Formare. E lembro do dia que a gente se conheceu, né? Não sabia que era você, levei um susto, falei, gente, como assim? Ninguém me avisou. No dia que eu falei, esse negão parece o cara da TV. E você muito sério, né? Por incrível que pareça, tá, gente? Eu sou um cara sério. Ele tava sério, falei, nossa, ele é bravo. Pensei comigo, ele é bravo. Pensa, né? Agora eu tô aqui atirado no puff. E aí você me falou, né? A gente tava falando dos meninos, você me falou, putz, eu fiz um tratamento que eu achava que estava acontecendo, que eu estava proporcionando o melhor para os meus filhos. E eu não tô aqui para falar mal de outra empresa ou não, mas serviço. Não, mas não é sobre isso, não. Para falar sobre a intervenção ABA de qualidade, tá? Quando eu cheguei aqui na Formare, gente, e assim, é bem de boa, né? Eles vão colocar aí algumas imagens do que é a Formare, um prédio de 6 andares, muito doido, assim. Quando eu cheguei tinha um canil, as crianças brincando com cachorro, tipo, uma coisa muito maluca. Tinha mini supermercados, tinha
Um apartamento tem, né? Não, mas eu falo da minha chegada, né? Um apartamento montado para a criança ter um melhor desenvolvimento de AVD. Não é uma simulação de um apartamento, é um apartamento mesmo. Com tudo, micro-ondas de verdade, banheiro de verdade, cama de verdade. E aí eu me lembro que o que eu falei para a Mariana foi o seguinte, eu falei, olha, eu espero que a qualidade técnica de vocês seja compatível com a qualidade estrutural. Porque isso às vezes acontece. Às vezes você chega num lugar que as pessoas, os profissionais, eles são muito apaixonados pelo que fazem, são muito dedicados. Mas a estrutura do espaço não corresponde com aquilo que as crianças precisam. E o inverso é verdadeiro também, né? Exato. Então, aconteceu, por exemplo, de eu ter profissionais maravilhosos com os meus filhos. Mas era numa sala pequenininha, toda branca, e eu não falo branca assim porque às vezes é necessário que a sala ela seja com pouca poluição e tal, mas assim, não tinha uma agenda de espaço que estimulasse o desenvolvimento das crianças. De variação, né? De variação. E aí eu falava, cara, esse profissional está entregando tudo que pode, mas o espaço não era o ideal. Sem recurso, né? Não tinha recurso. E acontecia também de eu chegar em lugares que era uma Disney, mas os profissionais, eles trabalhavam ali como quem fabrica pão. Não levava em consideração as situações específicas de cada criança e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o que vocês conseguiram fazer aqui na Formare foi exatamente aliar essa estrutura de qualidade com uma metodologia bacana. E que não é fácil, tá, gente? Porque existe uma rotatividade de profissionais que é natural no mercado. O atendimento ABA é essencialmente relação humana, porque tem um processo de você pegar intimidade com a criança, mas como é que você faz isso? Colocando ali marcos de desenvolvimento, indicadores legais. Então, assim... Como você faz isso mensurando, né? Mensurando, esse porque aba sem gráfico não é aba, né? Quem te falou isso? Era muito doido, porque eles perguntaram quando eu cheguei aqui, eles falaram, qual é o gráfico que tem? Eu falei, não tem gráfico. Eles disseram, então não tem aba. Não tem dado, né? A gente não tinha dado ali dos meninos. Para saber o que aconteceu nos últimos 6 meses, e né? qual foi a evolução, né? Como começou a intervenção, como terminou, onde que eles não evoluíram tanto, digamos assim. Evoluir é uma palavra que eu não gosto, onde eles não se desenvolveram tanto. Exato. E eu fiquei chocada, eu falei, mas como assim? A gente fica num papel que é delicado também, né? Porque é uma família que vem assim, primeiro desconfiada, porque já tem motivo para isso. Não foi o caso de vocês, mas mas no geral, o ciclo também estava ali, a gente tava, né, tinha 2, 3 anos de ciclo ali, da poda neural dele. E eu acho que interessante é o seguinte, muitas pessoas que estão assistindo a gente agora, talvez não estejam em São Paulo, estejam no Brasil inteiro e tal, nem todo mundo talvez consiga trazer o seu filho para fazer uma imersão. Fazer uma imersão na Formare e tal, não sei o que é legal. Mas o que eu acho que é o seguinte, eu acho que é importante que você saiba escolher o lugar. Escolher o lugar. Escolher o lugar, ele passa por o que na sua visão? Quais são os critérios de escolha de um lugar? A primeira coisa é a pessoa e o profissional e o lugar estar comprometido com a criança e não comigo. Uhum. Se você chega em um espaço em que os profissionais têm uma necessidade de te seduzir e não de te falar sobre o seu filho, já desconfie. Obviamente, eu sou uma pessoa conhecida e tal. Isso é importantíssimo. Mas quando eu cheguei aqui, chegou um momento que eles pararam de falar de mim. Começaram a falar sobre a criança. Então, acho que isso é a primeira coisa. Passando disso, eu acho que precisa levar em consideração quais são os indicadores de evolução. Deixa eu perguntar, vem cá, como é que você vai me provar, mês a mês, que o que você está fazendo com meu filho dá resultado? Uhum. Existem técnicas para fazer isso, existem sistemas para fazer isso, que são necessários, que são aplicáveis hoje. Depois disso, você precisa observar umas coisas assim, que quem é pai e mãe sabe. Será que o profissional conhece as pessoas pelo nome? Isso é importante. E aí foi muito doido porque você, obviamente, é a dona do espaço. Hoje atende aqui
mais de 100 crianças, e foi muito doido que quando eu vim fazer a passagem, todas as crianças você conhecia pelo nome. Eu conheço eles, eu conheço, eu gosto de estar com os pais também, de ter esse contato, eu não consigo estar semanalmente. Eu gosto de acompanhar. Isso é o tipo de coisa que não dá para simular, porque você não vai adivinhar, não tinha nenhuma identificação da criança. Aí passa uma criança, ele fala, oi Gustavo, oi fulano, oi ciclano. Você não tem como... Eu conheço as crianças. A gente tem esse cuidado, eu e a Silvia hoje, que é minha sócia, que você conhece super bem, a gente tá focado em dar suporte para a supervisão. Então a gente está com a supervisão muitas horas da semana. Então eu sei os programas que estão fazendo, eu não vou saber de cabeça de todos, óbvio. Claro. Mas assim, a gente discute clinicamente toda semana os casos. Claro. Então a nossa agenda, ela é muito focada nisso. A gente não saiu do clínico e a gente não tem pretensão de sair, porque isso é o que a gente faz melhor. Né? A pessoa tem que saber, né, qual exato. É o seu. Então tem a parte da gestão, sim, que a gente faz e tem que fazer. A gente tem várias gerentes que auxiliam a gente a tocar os setores, e a gente hoje só consegue, a gente consegue ter uma reunião semanal só com cada setor, então a clínica anda bem, mas o nosso foco maior são os detalhes. Ontem teve um episódio com uma criança, eu sei, outro dia teve outro episódio com outra criança, teve crise séria aqui embaixo, e eu desci, eu tava aqui. Eu tinha 3 profissionais com a criança, né? Inclusive falaram, sai porque é muita gente. E eu saí, porque era procedimento e tal, mas eu quero saber o que está acontecendo. E fui para a sala de câmera para acompanhar. Então, a gente gosta de saber esse nível de detalhes. Isso faz a diferença, foi uma coisa também que me chamou a atenção. Vocês têm aqui mais de 200 câmeras, né, disponíveis em todo o espaço, exatamente para que nada saia do campo de visão. A gente tem uma funcionária que fica ali full time, né, ela fica o tempo todo, a gente fala que é o nosso Big Brother, porque a nossa câmera, inclusive, ela é inteligente, então se a criança se aproxima da janela, ela tem sensores que avisam a gente, então já dá sinal de alerta. Claro. Apesar de todas as janelas, como o prédio é todo de vidro, as janelas internas a gente redobrou, né, o cuidado. Mas a gente é preocupado com esse tipo de detalhe. E eu falo que cada cantinho, cada livrinho, eu e a Silvia até hoje, a gente vai comprar um material que a gente fala, o fulano gosta disso, vamos levar isso pra ele. A gente gosta disso, sabe? Meu objetivo não nunca foi crescer, chegar nesse tamanho. E eu acho que a grande diferença é que a gente cresceu, mas não perdeu essa essência. Não perdeu esse cuidado individualizado. Teve uma mãe que falou, numa pesquisa que a gente fez ano passado, que a formária era como se fosse a segunda casa dela. Né? E daí que sai o slogan, né? Formária onde o cuidado se torna lar. Porque é isso, a gente gosta de saber dos cuidados, desse tipo de detalhe, acompanhar. E eu acho que talvez isso você tenha, seja sentido, e talvez isso te encantou ali nessa chegada, não sei. Não, e é interessante pelo seguinte, quem diz se o atendimento é um atendimento afetivo ou não é a criança. Então, acho assim, tá certo. Às vezes a criança não vai querer vir. É normal. Normal, como tá vindo. Segunda-feira de manhã, sim, a criança não quer vir. Tá tudo certo. Agora, quando a criança se recusa demais... alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Fez procedimento, tentou de outra forma, ou o que ela tá tendo em casa, tudo isso tá limpo, tá ok? Alguma coisa tem, entendeu? Então, assim, é muito interessante porque o Ezequiel, ele fala a clínica do avião, né? Você falou aquele vídeo. Ele fala a clínica do avião. Que ele fala o C de carro, né? Que é entrar no carro. C de carro, clínica do avião. Então, quando a criança ela demanda vir ao espaço, é muito interessante. Isso dá uma paz, né? Poxa, sabe que é muito legal pelo seguinte, quando é que nós, eu e a Dinorá, sabemos que o espaço é o ideal para o Ezequiel, por exemplo? Quando ele chega e tira o sapato. Eu lembro você falando isso no primeiro dia, e eu pensando, meu Deus, será que ele vai chegar e vai tirar o sapato? Como é que ele vai sentir? É a forma dele dizer, estou bem. À vontade, né? Estou à vontade. Quando ele chegou aqui, ele tirou o sapato. Então, assim, essas coisas, para mim, elas fazem toda a diferença, porque a partir do momento que eu tenho essa confiança,
eu me sinto à vontade, inclusive, de vir, de participar, de trazer sugestões, trazer orientações. É fundamental que você não se sinta ignorante perto de quem cuida dos seus filhos. Sim. Você sabe que isso é muito maluco. Tem muitos espaços de atendimento que eles fazem questão de esfregar na cara do pai e da mãe como eles não têm conhecimento sobre as coisas. Você sabe que isso é uma coisa que a gente fala muito com a supervisão. A orientação parental, ela é com base técnica, mas não é para vocês falarem uma linguagem não acessível. Os pais precisam entender o que vocês estão falando. Descreva. Ah, não, reforçamento intermitente. Não, a gente não pode fazer hora sim, hora não, porque isso dá errado. É a mesma coisa que falar reforçamento intermitente, né? Então, assim, a gente fala muito isso com elas para ter esse cuidado, porque senão é aquela história, você vai no médico, ele é especialista, ele fala um monte de coisa, você sai da consulta com a sensação que você não entendeu nada, né? Inseguro. E não é isso que a gente quer conexão, a gente quer que faça sentido. E aos poucos, os termos técnicos, eles ganham espaço na vida, mas o cuidado em que o profissional tem, principalmente aqui na Formare, de chegar e ter a certeza que a gente entendeu, é muito legal. Esses dias a Dinorá estava fazendo uma supervisão. Ela é uma ótima aprendiz. Ótima, ela tá de parabéns. Ela é toda certinha, metódica, entra lá nas orientações. É por isso que ela faz. Eu sou... E aí a supervisora tava falando com ela, e a supervisora falando com aquela energia e tal, e batendo palma, não sei o que. E ela falando de fone de ouvido, né? Eu olhei pra ela e falei, porra, parece que essa menina tá cantando um rap, cara. Por quê? Não sei o que, as crianças. Eu falei, porque você via a energia que a pessoa tava colocando. Que bom, eu quero mais que elas tenham energia mesmo. Entendeu? Então, assim, não é aquela coisa de, olha, o seu filho. Então, assim, essas coisas, elas dizem muito, né? Dizem muito pra gente. Quando os meninos descem aqui, por exemplo, é muito interessante pelo seguinte, a gente chama Isael e Ezequiel. Mas aqui na Formare eles são chamados de Isa e Eze. E aí é muito doido pelo seguinte, aí as meninas chegam lá, Isa, vamos Isa. Aí ele vai e tal, eu falo, mas quem chama ele de Isa? De onde saiu Isa, cara? Isa, então assim, existe o mundinho deles. É a comunidade deles, né? Cara, entendeu? E existe a negociação deles, então eu acho que na hora que uma pessoa vai fazer a escolha do seu espaço, ela precisa escolher com o cuidado de quem vai zelar pelo seu filho. E zelar pelo seu filho não necessariamente é te agradar. Se você me perguntar, Manuel, a Formare sempre fez o que você queria? Graças a Deus, não. Porque às vezes eu estava errado. Então, assim, se a prioridade da Formare fosse eu, talvez ela prejudicasse meu filho. A prioridade precisa ser a criança. Sempre, né? Então, assim, o espaço precisa ter a liberdade para virar e dizer, pai, mãe, tá errado. Não dá para ser assim. Seja o pai Manuel Soares ou não, né? Não pode ter pelo seguinte, porque a pessoa que a Formare cuida não sou eu, né? Eu não sou esse acolhido pela Formare. A gente fala muito isso para eles, assim, nos treinamentos, né? Antes de ter um compromisso com os pais, a gente tem um compromisso com essa criança, com esse adolescente, com a vida dele, com o desenvolvimento dele. Né? Você tem que olhar para essa criança no fundo do olho e saber que você está ajudando ela. Ou está ajudando pouco e tem que fazer mais. Né? Mas esse papo, ele é muito transparente. Aliás, essa é uma premissa que a gente tem, assim, sabe? De ser sempre muito transparente, respeitoso, claro, mas assim, é o que é. A gente precisa entregar resultado. Simples assim. E é legal porque, por exemplo, quem já visitou aqui o prédio sabe que vocês criaram ali um espaço de drive-in para criança. Tinha, né? Ele construiu, não tinha nada. Não tinha nada. Era tudo fechado. E aí, quando a gente ficou um ano em reforma, e o engenheiro veio, viu, ele falou, olha, dá para vocês quebrarem X, porque as outras paredes são estruturais e tal. Não vai entrar um maior carro, não vai entrar uma caminhonete RAM, mas vai entrar
uma Commander, um carro maior, né? Entra. E dito feito. E aquilo dá muita tranquilidade, assim, de segurança, né? De morar em São Paulo. Claro. Segurança física, porque a gente sabe como que é a questão de segurança para os nossos... E a questão do aplicativo também foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque, por exemplo, quem trabalha e quem vive a realidade neurodivergente sabe que, às vezes, quando você chega, acabou a terapia, a criança ela fica naquele momento de estresse, no aguardando. E isso para a criança é ruim. É ruim. Porque, vamos lá, o que é o processo terapêutico? A criança vem, ela vive uma experiência terapêutica, seja com os puffs, seja com AVD. Estimulação cerebral. Ela ouve estimulação cerebral. Essa estimulação cerebral, ela vai para casa, a criança precisa dar continuidade a isso. Quando essa estimulação cerebral ela é seguida de um estresse, parte daquela estimulação que foi vivida se desgasta porque a criança teve um estresse. E o estresse pode ser qualquer coisa, né? E ficar aguardando em excesso pode ser um estresse. Então, aí foi muito legal que vocês desenvolveram uma lógica de ter um aplicativo onde o pai consegue avisar, através de geolocalização, aonde ele está. E aí só depois a criança desce. Ou seja, a criança continua vivendo ali a sua estimulação, a experiência dela, e ela só desce. Isso, por incrível que parece uma coisa boba, faz com que a criança chegue em casa numa agenda de estímulo para tocar a vida dela. Tudo aqui, eu falo que, como eu acabei de falar, né, os materiais, a gente pensa, a gente tem um sistema próprio, e a gente que entra na reunião, eu, Silvia, a outra diretora, que é a Thaís, a gente que entra semanalmente na reunião para fazer as implementações do sistema, porque a gente sabe quais são as dores das famílias e das crianças. Então, assim, é isso, não dá para você fazer 2, 3 horas de estimulação, chegar lá embaixo e a criança, porque demorou, que não demorou, fica com ela no andar, ela precisa aprender. Ela precisa aprender, mas de uma forma estruturada e planejada. Exato. Não no susto. Né? É perfeito. Não, imprevistos acontecem, como qualquer empresa, como qualquer lugar. Mas, assim, esse cuidado é essencial. E também para a gente ter a previsibilidade de quando vocês estão chegando. Né? Porque do mesmo jeito que você pode atrasar 10 minutos e o terapeuta está ali, pode ter um que chegou adiantado, e aí? Claro. Então a gente fez, o aplicativo ele nasce justamente por isso, né, para conseguir, porque a operação, né, mano, eu acho que tudo que envolve uma operação dessa, que é fazer acontecer, é muito detalhe, é muito detalhe. E é interessante porque conforme a gente começa a entender a complexidade que é você priorizar a criança, para a criança precisa ficar confortável. E aí eu vejo que muitos pais, eles querem o conforto de deixar o filho no espaço e ir embora. Não é só sobre isso. Sim. Você precisa viver. Eu, por exemplo, tive a alegria de fazer com vocês aqui uma vivência com homens para estimular a relação da paternidade atípica, porque infelizmente existe um distanciamento dos pais quando a gente começa a falar sobre neurodivergência e tal. Quando eu falo os pais, estou falando do homem, né? Acaba ficando a sobrecarga em cima da mulher. Então, e isso muda o tratamento da criança. Sim. Foi uma experiência incrível. Incrível. Foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal. A gente tem uma missão na vida dessas pessoas que nós homens às vezes não temos muito essa percepção. E é isso que eu vejo, assim, vocês terem um cuidadinho assim, né? E esse cuidadinho a gente tenta estender para as famílias, né? Como você falou, a orientação parental ela é fundamental. E a orientação parental, ela tem a orientação que ela é mais técnica, que eu estou explicando o procedimento, e tem ali mão na massa. Vamos fazer junto. Né? E a gente sempre está solicitando que os pais venham para a gente fazer junto, para os pais conseguirem fazer. Todo mundo consegue vir? Não, nem sempre. Nossa realidade não é a realidade dos Estados Unidos, onde as pessoas têm uma flexibilidade, um nível de subsistência até diferente do povo brasileiro. Mas a gente consegue muita coisa. Os pais são, eu não posso reclamar dos nossos pais, eles são bem participativos, bem atuantes, tanto de entrar nas reuniões de orientação, como estarem aqui vivenciando e tentando aplicar da melhor forma possível. Agora, quando a gente fala em pais, homens,
aquele evento eu acho que tocou fundo, assim, porque eu vi muitos pais conseguindo respirar e falar, meu, tá difícil mesmo, eu sou homem, mas tá difícil. E assim, né? uns cara se permitindo chorar, né? Parece uma coisa tão óbvia, tão simples, mas não, né? Então, Manel, conta pra gente como foi esse evento, qual foi o propósito desse evento. Foi uma super ideia by Manuel Soares. Cara, é muito doido pelo seguinte, o Pai Formare, ele nasceu exatamente da necessidade que nós temos como homens de estarmos conectados com os filhos. Uhum. Porque assim, o fato de nós estarmos distantes dos nossos filhos como pais atípicos gera nessa criança um impacto. Gera nessa mãe uma sobrecarga. Mas gera em nós homens também uma dor. Que nós homens não sabemos como lidar, porque a gente não tem nem repertório para fazer isso. Não sabe nem como fazer, né? Não sabe. Então, assim, e também não dá para virar para vocês mulheres e falar, ó, resolvam pra gente. Uhum. Então, o Pais Formare, ele nasce exatamente com essa possibilidade. E aí foi muito legal, porque a partir das situações que nós mostramos, através de peças de teatro, através de estudos que eles fizeram, e trabalhinho, gente, tipo quinta série mesmo, cartolina, fazendo apresentação lá em cima e tal, uns homens barbudo grande, tudo apresentando os seus trabalhinhos lá. O que nós conseguimos entender? A gente conseguiu entender que a solução estava neles mesmos. Uhum. Nós homens, nós temos as soluções que nós precisamos para sermos pais mais responsáveis. Só que a gente precisa se conectar, porque é muito interessante, vocês mulheres já estão conectadas. Existem grupos de WhatsApp de mães atípicas. Pais, né? Não tem de pais atípicos. Eu me lembro que esses dias eu perguntei num grupo de homens, eu falei, alguém aí tem respiridona? De homens, não pais atípicos, homens. E eles, o que é isso? O que é isso? Eu falei, alguém aqui tem filho autista? Aí tipo uns 12, num grupo de 200, falaram, eu tenho. Eu falei, maluco, tu não sabe o que é uma respiridona? Nossa. Ele, não, eu acho que meu filho toma isso. Quer dizer, é difícil, né? Entendeu? Então, assim, eu não sou muito coisa de falar, porque esses dias aconteceu lá em casa, lá, eu que, né, faço a distribuição dos remédios em casa com as crianças, porque eles ainda tomam uma seringuinha, então sou eu que vou lá, bocão, papai, lá. E eu achei que tivesse acabado a respiridona. E, pô, acabar a respiridona, gente, vocês não têm noção. A respiridona, ela regula o sono da criança. Então, assim, quando acaba a respiridona... Não, e não pode, é um remédio que você não pode não dar, né? Criança pira. Aí eu já acabou a respiridona, eu falei, putz, acabou a respiridona. Acabou a respiridona, não tinha receita. Acabou. E tal, não sei o que, mas tipo, era 9 da noite. Eu falei, não, beleza. Aí tal, não sei o que, comprar no outro dia. Aí depois ela virou pra mim e falou assim, ó, só pra você saber, tinha um vidro atrás ali, tá? Ai, você não viu? Não vi. Então, assim, é disso que nós estamos falando. É o dia a dia, né, gente? Estamos falando do homem, ele tá ligado que é o seguinte, ó, pela amanhã, 9 horas da manhã, o menino tem AVD de almoço. E qual é a comida que vamos mandar para ele? O cara tem que meio que estar ligado, sabendo rotina, também, na rotina. Só que... É preparar a logística, né? A gente não foi educado para viver isso. E a cultura brasileira também não valoriza isso, né? É algo que a gente precisa realmente ir atrás. Cara, mas eu vou dizer a você que eu acho que no Brasil isso é mais possível do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque nós aqui, como povo brasileiro, nós temos uma flexibilidade de relações humanas, que, por exemplo, os americanos, eles são mais formais, são mais distantes. Sim. É uma coisa que eu tenho visto muito nos Estados Unidos atualmente, é um processo de terceirização dos processos. Mas em relação a crianças típicas? Que tipo, a criança recebe orientações e tal, e às vezes quando eu falo com pais lá, o pai, ele se revestiu de tanta técnica. Ah, sim, que perdeu a conexão, né? Que perdeu a conexão. Tudo é técnico. Tudo é técnico. Sim. Então, o jogar futebol
precisa saber se tem autorização para isso. Sabe? Umas coisas assim. E eu acho que o pai brasileiro, e principalmente esse pai brasileiro que trabalhou a vida inteira e hoje tem uma condição bacana de vida, e pode proporcionar ao seu filho um espaço de qualidade como Formare, ele tem a chance de trazer uma outra lógica. Sim. Eu digo a você que tem 2 lugares no mundo que eu acho que a gente tem isso. A África do Sul tem o pai um pouco nesse lugar, e o Brasil. Esses 2 lugares são os lugares que eu acho que pode produzir uma paternidade atípica diferente. Com maior conexão. Né? Com maior conexão. E eu acho interessante que eu tenho transitado um pouco pelo Nordeste, e aí eu vejo o pai nordestino. Ele é mais conectado, eu acho. Ele é mais conectado, mais afetivo. Meu pai é nordestino, né? É mais. E eu olhei assim. Ele é um pai mais afetivo. Eu confesso que, claro, como tinha muito aquela coisa do nordestino machão, não sei o quê, eu achava que seria diferente. Eu acho. Não, filho, vá não. Fica aqui, pai. Fica aqui, não sei o quê. Aí pega o menino. Deixe ele pegar. Esses dias eu tava em Salvador e eu vi um pai. Atípico? Um pai atípico com a criança na praia. E ele ali, sabe, quase que ele queria controlar a onda e a intensidade da onda na perninha do filho. E eu fiquei olhando assim, cara, o pai, por exemplo, levando o filho já adolescente, atípico, para dentro da água. Eu fiquei observando. Quando você pega numa região como São Paulo e tal, você vê um pouco mais de distanciamento. Então, eu acho que quando você tem um espaço como a Formare que estimula essa relação, você devolve a simplicidade. Foi muito legal o evento que a gente fez aqui, porque nós tínhamos um pai tetraplégico conversando com um outro pai que é cirurgião, conversando com outro pai que é dono de empresa de estacionamento. E, cara, a discussão deles é a mesma, né? Era o seguinte: vem cá, e de noite? E de noite, como é que tá sendo? Então, assim, a luta é para que o homem chegue nesse lugar que as mulheres já estão. Porque quando a gente conseguir chegar nesse lugar, a gente vai conseguir liberar vocês mais. Sim, sim. E vocês precisam ser liberadas. Precisam. Até pro casamento sobreviver, né, gente? Porque tem que sobreviver. Não, e a mãe, né, eu acho que as 2 situações são muito complicadas. A mãe que trabalha, que acaba geralmente tendo um pouco mais de rede de apoio em casa, e a mãe que não trabalha, mas que tem uma jornada ali tripla, ou a mãe que trabalha em casa e também tem a jornada tripla, né? Então é puxado, puxado, precisa ter o marido precisa ter uma rede de apoio, e que vocês possam, enquanto casal, também não perder algo que é só de vocês. Claro. Né? E é o que você falou, fazer o que dá na hora que dá. Então, às vezes, o que dá mandar um vídeo engraçado, é isso, mas está conectado, isso não pode se perder. Isso é muito fácil de se perder. Tem uma coisa muito legal aqui na Formare, que é a terapia familiar, onde a família é convidada a pensar em que lugar ele está nesse mundo. Porque, assim, chegou um meteoro chamado neurodivergência, que pode ser autismo, pode ser uma deficiência intelectual, pode ser outra condição, e esse meteoro, ele mudou a dinâmica da casa. A dinâmica é outra, o funcionamento é outro, os passeios são outros, a rotina do dia a dia é outra. O Natal é outro, o Ano Novo é outro, tudo é outro. Então, assim, vem cá, e esse lugar que nós somos agora? Então, assim, o espaço de atendimento da criança precisa também dar conta de chamar a família para essa ideia. De estar junto com essa família, orientando. São 2 momentos, né? Orientação parental, que é a orientação técnica. Exato. Sobre o caso, sobre o paciente em si, e a terapia familiar, que é esse momento da família, de trabalhar terapeuticamente a família enquanto uma instituição que está ali operando, funcionando, com uma pessoa ou 2 pessoinhas que têm necessidades diferenciadas, e
todo mundo vai ter que se adaptar. E isso é interessante porque, por exemplo, é muito comum em famílias atípicas que o filho que não é neurodivergente comece a ter problema no rendimento escolar, por exemplo. Ou rendimento psicossocial, psicoemocional. Emocional. É muito comum. É muito comum. Muito estudo sobre isso também. E se a família não conversar... E não estiver vendo, né? Porque o que acontece, que a gente vê muito nas famílias que têm irmãos e um é atípico, por exemplo, ou dois, enfim. Esses dois, os pais ficam num grau de tanta demanda, de estarem tão sobrecarregados, que acabam sem querer, não vendo, né, negligenciando até o filho típico. E esse filho típico vai passar pela adolescência, vai ter questões na infância. Exatamente. E ele precisa ser visto, ele precisa também ser olhado, porque ele está ali naquele meio, né? Por isso ele está vivendo ali as crises do irmão, as faltas de saídas e contatos sociais. Ele também está sendo... Às vezes não consegue receber os colegas em casa como gostaria. Exato. Por isso que quando você me pergunta, Manuel, o que você deve levar em consideração, o que você recomenda que um pai ou uma mãe leve em consideração na hora de escolher o espaço terapêutico, é garantir que a criança vai ter a melhor experiência existencial. E isso passa pela família também, porque a criança não mora na clínica, a criança mora em casa. Eu digo a você que por desconhecimento, por não orientação, muitas vezes meus filhos tiveram atendimentos no espaço terapêutico, e aí quando eu voltava em casa a gente tragava o atendimento que aconteceu. A gente fala aqui, isso muito baseado sempre em pesquisa, né? Que o tratamento ele é completo. Então você precisa treinar a criança. Esse modelo de você treinar a criança e na clínica e devolver ela para casa não funciona. Você precisa treinar as pessoas que estão junto, ensinar as pessoas que estão junto, ensinar a escola, ensinar a família, ensinar a babá, ensinar a avó. Né, eu gosto muito quando as avós, muitas vezes as famílias que trabalham, as avós acabam sendo uma fonte de ajuda muito importante. E de orientar essas avós. Porque a avó é avó, né? É uma delícia. E acaba fazendo coisa que a avó faz. Exato. Né? Mas ela precisa saber que algumas coisas que ela faz, ela não vai poder ser... Ela também vai ter que ressignificar o ser avó. Você sabe que é muito interessante. Esses dias foi uma irmã minha lá em casa, e ela nunca tinha tido contato com as crianças. Então você imagina, uma pessoa que nunca teve contato com a realidade neurodivergente, Nossa. Chegou lá e, né, geralmente quando a pessoa ela é cuidadosa, ela chega sem se aproximar muito, né? Aí tal, não sei o que, o Israel obviamente foi lá, beijou e tal, não sei o que. Aí sentiu em casa. Aí ela falou, não, beleza e tal. E aí é muito doido que conforme você vai passando para a pessoa, ela passou 3 dias lá em casa, cara, viveu, né? Ela viveu, cara, ela saiu dizendo, agora eu vou mudar, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é sobre isso. A pessoa, ela... Uma imersão que ali deu o start da vida dela. A cabeça dela agora para isso é uma coisa muito... E quando a família ela tá preparada, ela causa esse impacto. Por isso que eu digo... Que bom que eles conseguiram ajudar, né? Porque você ajuda o outro. Você ajuda. Um espaço terapêutico sério impacta a cultura da família. É verdade. Existe uma cultura familiar. É verdade. Eu digo a você assim, ó, se você abrir meu Spotify hoje, é só Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Formiga Balão, Hora do Black, é só música de criança. E às vezes eu tô no carro ali, entendeu? Quando eu vejo, eu tô lá ouvindo palavra cantada. Que tem na sopa do neném. E tá dançando. Eu tô dançando quando eu olho, eu tô sozinho no carro, entendeu? Aí o motoboy olha, me vê dançando sopa do neném, ele, legal. Entendeu? Porque todo mundo. Entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. Então, a família não pode achar que se aproximar do espaço terapêutico é um peso. Não é um peso. Né? É uma solução. Mas, claro, exija que o seu espaço seja um pouquinho de formare. Eu acho que tem que isso aqui tem muito o seu DNA, o DNA da Sílvia, mas a gente precisa ver como a gente pode expandir isso, né?
pro Brasil, como a gente pode transformar isso em uma metodologia. Como é que você faz o cuidado ser uma metodologia, o afeto ser uma metodologia mensurável, né? Porque assim, teoricamente, qualquer profissional poderia fazer o que vocês fazem. Porque não é sobre parede, não é sobre estante, não é sobre livro. É mais do que isso, né? É a entrega, né, Manuel? Eu falo que esse mês de julho foi muito gostoso porque eu recebi 2 ex-pacientes meus que estão, um com 18 e outro com 15. E eles foram meus pacientes com 3, 4 anos. Putz, fiquei emocionada, porque assim, eles não moram em São Paulo. Na época, essas famílias moravam em outro estado e mudaram tudo para vir para cá para fazer o tratamento. Não existia formário, existia a Marina que atendia em consultório. E, putz, eu me dediquei muito e eu aprendi muito com eles. Eu estava começando, né? Foi há muito tempo atrás. Começando não, mas eu já estava ali na metade do caminho. Mas eu aprendi demais, assim, demais. Eram crianças, assim, que me ensinaram muito, muito, muito. Eu fazia supervisão, eu, final de semana, passava preparando material. Um deles eu que alfabetizei. Sempre gostei muito dessa área de ensino, né? Sou psicopedagoga. E eu gosto muito dessa área de ensinar a ler, escrever, gosto mesmo. E a hora que eu os vi, eu falei, caramba. E a mãe tava falando, né, que ele foi tão estimulado, um deles tão estimulado, que ele tá sempre querendo aprender alguma coisa. Ela falou, eu acho que isso é resquício da Marina que ensinou isso pra ele. Eu falei, putz, que resquício bom, né? E fica, cara, isso é importante entender que é o seguinte, o que tiver acontecendo com essa criança vai fazer parte da história dele. Não, Emanuel, esse menino teve uma história, assim, incrível, que o pai dele teve um mal súbito em casa. Ele estava em casa com o pai e a mãe embaixo. E o pai apagou. E ele começou a gritar, mamãe, papai morreu. E o pai ficou desacordado 40 minutos. Foi um sufoco, a vizinhança ajudou, salvou, foi aquela coisa assim de filme. Sim. E ele que foi chamar a mãe, ele que ficou segurando o pai. Assim, uma coisa que eu falo, como assim? Se ele não tivesse... Como assim? Como que... Né, a gente ali, quando a gente está fazendo a intervenção, é muito mais do que o protocolo, é muito mais do que você está ensinando a ler e escrever, é você ensinar a pessoa a conseguir resolver problemas, né, é conseguir a pessoa ter uma solução do jeito que ela consegue ter, mas ele salvou a vida do pai dele. Com certeza. E depois disso, a mãe dele volta e fala que o pai, ele está fazendo uma consultoria, né, com a gente, e que o pai falou que foi no psiquiatra, o psiquiatra indicou alguns nomes, indicou a gente, e o pai falou, não, tem que ser com a Marina, porque ela que conhece ele desde pequeno, e ela que fez ele ser o que ele é. Cara, isso pra mim é assim, eu me sinto abençoada, porque eu acho que eu preciso de umas 10 vidas pra vir e conseguir fazer isso pra alguém, sabe? Então, isso que me move, assim, no final das contas, você conseguir entregar alguma coisa diferente, pô, você dá uma qualidade de vida real, você... não é só, quero promover qualidade de vida. Não, é você mudar a vida da pessoa, você conseguir mudar a vida de uma família, você conseguir entregar algo desafiador. Eu sou o cara que acredita realmente que a borboleta bate asa aqui, cai uma geleira no Alasca, assim. A gente não sabe qual é a matemática desse mundão. Eu acho que o que nós temos que fazer é isso. Está sempre disponível para melhorar a vida das pessoas. Se a gente receber uma criança neurodivergente em nossa vida, eu acho que existe uma razão. Essa criança ela não vem como um anjo. Não sou a favor desse processo de você colocar na criança responsabilidades que a criança não precisa ter. Sim, sim, não é nem sobre isso. Eu brinco com a galera o seguinte, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida e meus filhos são extremamente importantes para mim. Mas a pessoa mais importante da minha vida precisa ser eu. Porque se eu não for a pessoa mais importante da minha vida, eu não vou me cuidar para cuidar dos meus filhos. E quando eu começo a entender isso, eu começo também a olhar para os meus filhos, querendo que eles sejam as pessoas mais importantes da vida deles. Eu estou dando a eles oportunidade e autonomia para isso. Porque quando você começa a se dar conta, o menino ser autônomo
faz com que ele salve sua vida na hora de uma situação. Ou a vida dele, né? Enfim. Porque quando a pessoa chega, por exemplo, aqui na Formare, é muito legal. Vou na Formare, tem muita coisa bacana. Chego lá no terceiro andar, tem mini supermercado, tem isso, tem aquilo. Mas isso aqui tem uma função. Sim. Entendeu? Sim. Então Ser bonito é pra ser funcional, é pra fazer sentido. E aí é interessante pelo seguinte, esse tempo que os meus filhos passam aqui na Formare é um tempo que não vai voltar. Eles não vão ter isso de volta. Eles não vão ter 4, 5, 6 anos de novo para que o neurônio deles se reposicione. Então, eu tomo muito cuidado, assim, porque às vezes as famílias elas são direcionadas para lugares e para tratamentos que prometem milagres por valores irrisórios. Cara, a pessoa tem que ter muito cuidado. Pelo seguinte, óbvio que a gente vive num país que tem uma série de dificuldades e a gente precisa ter cuidado e tal, da nossa saúde financeira, mas não dá para a pessoa tentar fazer economia burra com a vida dos próprios filhos. Não dá. Eu digo a você que é o seguinte, se você perguntar para esse pai se valeu a pena o investimento no filho dele, ele vai dizer que valeu, porque o filho dele salvou a vida dele. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que como pais, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente fala no investimento da vida dos nossos filhos. Isso sempre, né? Sou mãe também, típicos. Ninguém é totalmente típico, né? Mas é o que a gente quer, né? É o legado que a gente quer deixar cara, e é doido porque tem gente sobrevivência deles. Cara, tem gente que paga 300 mil reais num carro, paga 300, 400 mil reais num carro, mas não investe no tratamento do filho. Aí, quando fala tratamento do filho, fica choramingando. Aí você fala, não, do que você tá falando, cara? Então, assim, eu acho que exige, sim, uma seriedade. Porque o carro vai passar. Tem gente que paga, sei lá, 700 reais num jantar e economiza na vida do filho. Um curso, de repente, né? Cara, assim, ó, pelo amor de Deus, você que é pai, você que é mãe, invista. Invista, porque esse neurônio não volta. Esse tempo de neurônio não volta. E eu sei, mano, poxa, não sei o quê. Mas a gente no Brasil tem um receio muito grande de falar de grana. Você entendeu? Então, assim, eu digo com todo carinho, assim, o espaço aqui que você tem, na minha opinião, eu já disse a você, ele deveria ser muito mais caro. O nosso valor é até, inclusive, compatível com o mercado. Nada o que qualquer clínica particular cobra. Eu sei, mas é isso que eu fico pensando, assim, cara, quem é pai, quem é mãe, quando chega aqui, precisa ter muito isso em mente, sabe? Quanto vale a autonomia do meu filho? Quanto vale a autonomia do meu filho? É isso. Não é quanto vale a Formare. Quanto vale a autonomia do meu filho? E eu digo a você, os valores aqui não são absurdos, não são agressivos. Poderia ser mais, na minha opinião, poderia ser mais. Eu, Manuel, se eu montasse uma Formare, eu ia cobrar mais caro, levando em consideração o impacto que se tem na vida. E eu acho que quem é pai, quem é mãe, precisa levar isso em consideração. Porque eu digo a você, a conta dessa pseudoeconomia no futuro não fecha, Marina. Quando você vê seu filho com 17, 18 anos sem conseguir pegar um ônibus, fazendo as necessidades nas próprias roupas, o seu filho não conseguindo entender a puberdade. E são dilemas reais que a gente vive aqui, né? Os adolescentes, inclusive a gente tem um programa, isso, né? A gente viu que os adolescentes estavam precisando de outras coisas. A gente fez um programa que chama-se Inovamente, que é um programa inovador mesmo, onde eles, cada um com seu terapeuta, eles desenvolvem
projetos a partir do PEI deles. Então, no PEI eu tenho que trabalhar, cortar legumes, legumes assim, modo de dizer, né? Cortar itens, preparar lanche. Então, eles vão fazer atividades e futuramente a ideia é que eles possam revender e que eles possam receber no Pix deles. A gente está começando, né, desde o começo do ano, sentindo como é que eles estão se saindo. Tem 2 líderes nesse programa, então todo o cronograma é preparado antes, tem um líder de execução e um líder de planejamento. Sim. E cada terapeuta com a sua criança. E a gente está entregando muita coisa, eles estão realmente assim, indo para a rua, indo no mercado, indo na feira, indo em shopping, fazendo pesquisa, voltando, desenvolvendo essa autonomia, sabe? Ninguém usa mais cédula, então eles têm que saber usar cartão. Eles têm que saber se a conta é 50, eles não podem dar o cartão só por dar. Que 70 é diferente de 50. Claro. Né? Então, assim, levando eles para a vida prática, para a gente ver eles no mundo, né, gente? 17, 18 anos, a escola acaba, e aí? Que é o dilema hoje, que é o dilema do autista adulto, né? Sim. Que é o Pra dilema onde do autista vai? adulto. Pra onde Exatamente. vai? Exatamente. Então, a gente tá falando desse tipo de loucura. E assim, quando eu recomendo às pessoas que venham, que conheçam a Formare, é porque acho que as pessoas precisam conhecer esse padrão, sabe? E não é padrão de consumo, não é padrão de marca, Padrão não de atendimento é padrão mesmo, de né? cuidado. De cuidado e de trazer sempre o que tem na ciência de melhor. A gente estava semana passada no congresso, mês que vem tem outro, e é isso, está sempre se atualizando e trazendo coisas diferentes para eles, né? Para isso que a gente está aqui. A gente é a ponte da ciência para vocês, com né? Famílias, né? Para fazer acontecer. Adorei. Obrigada, Manuel, foi ótimo. Muito Gostou bom. de bater papo no Puffzinho? Gostei. Ficou bem Puffzinho, gostoso, gente, foi bem bom. Manuel arrumou aqui todo o cenário. Arrumei nada, gente. Tem uma galera aqui que trabalha, entendeu? Galera que Não, os meninos são ótimos, pelo amor de Deus. Eu só queria ficar tirado um pouquinho, porque a molecada essa noite jogou duro comigo, cara. A noite é difícil, né? Não, cara, é porque assim... A noite, eu falo que um dos comportamentos mais difíceis da gente trabalhar é a noite, porque tá todo mundo acabado do dia. E para ter que seguir procedimento à noite é o mas é preciso, gente, não desistam. Possível. Eu gosto da mãozinha, eles ficam apertando minha orelha com a mãozinha, então tipo, eu deito todo torto, mas aquela mãozinha apertando a orelha, gente, eu adoro aperto na orelha. E aí o soninho vem que vem, né? Ai, gente, apertar a orelha é a melhor coisa do mundo. Gente, obrigada, Manuel, muito obrigada. Obrigado, meu amor. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem a gente aí nas redes sociais, Spotify, Deezer e YouTube. E o pessoal que quiser ver site da Formare? Site da Formare, www.clinicaformare.com.br. Isso mesmo. Isso aí. Beijo! Beijo, fui.